Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Glória a Deus, graça e paz a todos, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz que é a nossa última palestra, né? E antes de falar, eu dizer assim, não sei se vocês já viram essa ilustração, mas eu achei ela muito interessante, né? Que você vai no mercado, você compra uma garrafinha d'água lá, garrafinha meio de água mineral, né? E você paga 50 ali. Aí você para lá no semáforo, no meio da estrada, tem uma pessoa vendendo lá. Essa mesma água você vai lá e você paga R$13. Aí você chega lá no aeroporto, você vai comprar essa mesma água, ela custa R$5. E aí ele fala assim, que a água é a mesma. E às vezes o ambiente foi que alterou, né, o preço, a água é a mesma. E às vezes nós pensamos tudo que foi dito aqui, e nem sempre a gente consegue calcular a preciosidade, né? Ontem estava esse pastor que me trouxe ontem, tem uma história assim, muito interessante, ele está aqui comigo, e ele é do movimento conservador. E ele ficou assim encantado, né? Ele falou assim, isso aqui todas as igrejas precisavam escutar isso, né? Todo mundo precisava ouvir isso. Ele falou, tudo que foi dito ali, e mesmo a relevância, ele até comentou, o meu pastor falando da reforma protestante não foi uma relíquia do passado, foi uma coisa, né, do hoje, do agora. Então às vezes a gente aprender, e eu falo assim para vocês, porque eu sou da área de ensino, participando de palestras aqui, acolá, seminários, e foi dado muita coisa maravilhosa, muita coisa preciosa, muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E às vezes você pode ser tentado, e isso a gente às vezes não consegue discernir o valor de uma coisa, porque a gente muitas vezes não vê a coisa em si, né? Às vezes vê o ambiente. Isso aqui qualquer pastor ele sabe disso. Pastor Paris já passou por isso, né? Ele vem e fala uma coisa, todo culto ele prega aquilo, fala naquele ponto, ele toca naquele ponto, ninguém liga, né? Mas um dia veio um pastor de fora e falou a mesma coisa que ele. Nossa, como Deus falou. Pastor Lacal, mas eu falo nisso já faz 3 anos que eu falo isso, né? Mas veio aqui fora, foi Deus que usou ele e falou. Então às vezes a gente não consegue enxergar o valor real das coisas. Então assim, para você dar valor a tudo que você recebeu, claro que tem um tempo de digerir, tem um tempo de aprender a aplicar, mas pode ter certeza que você recebeu, eu sei que eu sou suspeito de falar porque eu estou também falando, né? Mas não falei sozinho. Então são coisas muito preciosas para você guardar no coração, você ouvir de novo depois, você divulgar, você propagar, porque são coisas muito importantes e valiosas. E eu vou terminar aqui falando sobre teologia, essa questão da teologia ela ser significativa e ela ser relevante. De alguma maneira a gente já vem colocando isso dessa maneira aqui, em vários pontos, mas a ideia é que a gente tem assim acho que uma coisa que nos últimos tempos, eu digo que nos últimos tempos mesmo eu quebrei, porque parece assim que a teologia é uma coisa boa para a escola de teologia, para eu aprender ali, pronto, fui embora e acabou. Não, o aprendizado ele é para a vida, aquilo que é de Deus é para a vida. Por incrível que pareça, nesse meio tempo que eu estou aqui participando do seminário, um amigo meu estava lançando um livro e ele pediu para eu fazer a revisão do livro dele. Eu fiz a revisão do livro dele, queria algumas coisas, li o livro dele todinho e passei as notas para eles. Mas uma das coisas que me impactou, assim, ele conta como foi que ele encontrou o Senhor, e ele fala assim, uma coisa que impactou ele com a Bíblia é quando ele começou a ler a Bíblia falava de coisas práticas, né? Ele é uma pessoa assim, muito empreendedora.
e ele assim, ele falou, mas a Bíblia então é um livro que fala de tudo, né? Que tocou, né? A Bíblia fala de tudo. Sabe assim, para ele que era uma pessoa empreendedora, a Bíblia deu lições para a vida dele sobre empreendedorismo, falando contra a preguiça, falando da diligência, né? Falando da entrega, da dedicação, e aquilo chamou a atenção dele, porque a Bíblia, ela é aquele livro que vai ensinar você a viver nesse mundo e vai levar você a andar nesse mundo até chegar na eternidade, né? Ninguém vai fazer isso por você. Então a gente pensa às vezes que teologia é aquela coisa que você aprendeu ali no seminário teológico, e você vai, o máximo que você pode fazer com isso é te ajudar em alguma atividade eclesiástica, ou te ajudar a você ser professor também. Não, ela é algo que vai ensinar você para todos os aspectos que você possa imaginar da sua vida, você vai ter lá nas Escrituras. Então a gente tem que ter essa ideia dessa significância e da relevância de todo esse ministério didático que a igreja exerce. Então vamos lá, começando aqui. Não, volta lá, né? Aqui é uma coisa que ele fala assim: retraímos-nos com demasiada frequência para dentro da nossa própria subcultura cristã, com livros, revistas, ações de rádio, TV, adesivo de para-brisa em si mesmados, enfiando a cabeça na areia, sem nos dar conta do mundo que nos cerca, onde nós vamos fazer onde nós vamos dar esse impacto. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente aprende é para ficar ali. Não, na verdade, para impactar todas as áreas da nossa vida, para nós sermos abençoados e abençoadores em todas as áreas da nossa vida, e não para a gente ficar ali no nosso reduto ali, né? Então põe aí, vamos ver as coisas que nós vamos olhar: teologia e realidade, teologia como ferramenta de autoanálise, teologia como ferramenta de análise social, teologia em diálogos, boas e más teologias, núcleo imutável e negociável, limites do pensamento teológico, ortodoxia, ortopatia, ortopraxia. Vamos lá, né? Passa tudo isso aí, nós vamos ver sobre teologia e realidade. Nem sempre a gente consegue passar, pode pôr aí, nem sempre a gente consegue passar tudo aquilo que nós desejamos, né? Às vezes, o ensinar é você tomar aquilo que dá dentro de você e traduzir. Isso é sempre um desafio muito grande. Mas aqui a gente, para pensar esse aprendizado, né, para o mundo ao redor, a exposição do conteúdo bíblico não se destina a ensinar pessoas a viverem na igreja. Ela se destina a ensinar pessoas a viverem no mundo, né? Nós sabemos muito bem, você conhece aquela historinha que é famosa, né, da criança dizendo: mãe, vamos morar na igreja, né? Vamos morar na igreja. Não, filho, não, vamos morar na igreja, mãe, vamos morar na igreja. O menino insistindo, vamos morar na igreja. Não, filho, mas por que você insiste tanto nisso? Não, porque na igreja o papai é tão bonzinho, né? Então é aquilo assim, fica aquela coisa ali, como se tudo que está exposto aqui fossem lições teológicas para uma determinada segmento. Não, a Bíblia é vida, né? A Bíblia é vida, a Bíblia é prática, a Bíblia é sabedoria, a Bíblia é realidade para você aprender, para você desenvolver ali em todas as áreas da sua vida. Ela precisa ter esse impacto pleno e esse impacto total. Não importa se você vai ser um professor lá fora, um negociador lá fora, um pai, uma mãe, os papéis que você vai lá fora, eles têm que partir, ser influenciados por aquilo que a Bíblia fala para você, daquilo que a Bíblia diz. Então eu preciso dela todos os dias da minha vida, eu preciso desesperadamente. É algo que eu gosto de fomentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda, né? Toda. Então, às vezes, até entender assim: eu quero fazer teologia. Você vai ser professor de teologia? Não. Você vai ser professor de teologia? Vai ser professor de escola dominical? Não, mas eu quero teologia porque é aqui que eu vou aprender a vida. Tem um autor que eu sou apaixonado, até tentei trazer livros dele, porque ele fala coisas muito profundas, que é o A.W. Tozer, e ele vai falando sobre o papel da teologia, e assim, no final das contas, toda a questão é uma questão teológica, porque Deus é Senhor de tudo.
Então tudo tem a ver, tudo está relacionado com Ele, né? Tudo está relacionado com Ele. Por isso que a Bíblia vai tratar de assuntos tão vastos, desde a maneira como você negocia. A Bíblia diz assim que um exemplo assim, que o comerciante não pode ficar escondendo produto para esperar muito preço. Está escrito isso na Bíblia, gente, né? Mas o que tem a ver com teologia? Tem, porque tudo, esse mundo aqui é o mundo de Deus, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os que estão aí e pensam que é de alguma coisa, vai ter que prestar conta, depois de tudo vai ter que prestar conta para Deus, né? Então tudo no final das contas tem sim a ver. A gente precisa ter essa perspectiva, essa coisa de não limitar o aprendizado, porque senão a gente fica igual aquilo que eu falei ontem, né? A pessoa tem um título de cristã e está agindo de uma maneira contra o Evangelho. Então a gente entender que a teologia ela vai nos ensinar a viver lá no mundo de uma maneira digna, de uma maneira correta. Pode pôr eu. E aí assim, a Bíblia como ferramenta de autoanálise, né? Pode pôr o próximo aí. Eu não sei se o pastor vai gostar muito do que eu falar, mas se eu falar depois ele faz as críticas para mim, né? Mas por exemplo, eu tenho um livro ali sobre sonhos, né? Tem um livro sobre sonhos, e eu já tive vários debates sobre isso. Mas qual que é o meu pensamento? A Bíblia não fala sobre sonhos? Ela fala certas coisas, e o que a Bíblia fala eu confio. E aí tinha um debate, aí o pastor quis citar para mim 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu falei assim para ele, ele citou isso mesmo, eu falei, era isso que eu ia citar, porque todo mundo sonha. Quem vai me ensinar como lidar com esses sonhos? É o Freud. O Freud tudo para ele é sexo, o cara sei lá que tinha o problema que ele tinha na mente, né? Ele vai me ensinar como lidar com sonho. O Freud era assim, qualquer sonho que você sonhar, ele arrumava uma conexão sexual ali para falar a razão daquele sonho era sexual. Ele era materialista, ele não queria nada, né? O Jung, que era meio místico lá, o que vai me ensinar? Eu quero na Bíblia me ensinar alguma coisa, eu vou aprender na Bíblia. Eu vou aprender, inclusive, a não ficar. Tem um capítulo no livro falando sobre nigomaníacos, né? Que tudo é sonho, a pessoa não lê a Bíblia, não aprende nada da palavra e quer ser guiado por sonhos. Desço ali o cajado, né, em cima dele também, porque a pessoa está indo para o lado errado. Então acho que a Bíblia, eu quero aprender as coisas pela palavra, né? Pela palavra, essa é a minha visão. O que ela diz. Não ignorá-la nesse aspecto e nem buscar em fontes que não são de Deus, porque eu acho que Deus tem muito mais para me ensinar em qualquer outra área da minha vida. Você sabe que uma vez eu comecei a acompanhar uma pessoa que ele falava sobre finanças. Tinha um site dele que falava sobre finanças. E aí ele pegou e falou assim, que ele fez faculdade de economia, e ele disse assim, mas a verdade, onde eu fui aprender a lidar com dinheiro foi na Bíblia. E aí eu falo assim para vocês, e o pastor que dá de ensino, não pense que a gente ouve uma coisa e já vai ensinar, não. A gente duvida muito antes de falar, a gente fica matutando naquilo lá. Ele está exagerando. Mas quando ele começou a expor todos os princípios que a Bíblia tem, eu falei, meu Deus, não é que é mesmo, né? Que o ensino dela é real para a vida, né? sobre finanças. Então eu quero que você entenda assim, que a gente está perdendo muito, porque você vai buscar fontes, enquanto você tem aqui princípios bons e maravilhosos para o que a gente não faz é pôr em prática. É autopraxia que falta, mas está ali. Obrigado, meu irmão. Então assim, para eu analisar quem eu sou como ser humano, a melhor coisa é a Bíblia. A palavra que vai dizer quem você é como ser humano. A única fonte de autoconhecimento infalível neste mundo é a luz das Escrituras. Não estou dizendo que só ali você vai aprender, mas a Bíblia é. Eu coloquei a história do Michel Mangalwadi. Ele é um intelectual cristão indiano, e ele conta o seguinte: dentro da cultura hindu, o que é o homem? O homem é um Deus. Mas está que o homem é um Deus. Então ele cresceu aprendendo aquilo. Deus, você é Deus, você é um Deus nesse mundo, né? Você é um pedaço de Deus. Foi o que ele aprendeu na cultura hindu, porque eles ensinam isso. Aí ele entrou na faculdade, uma faculdade secular, que ensina o quê? Quase todas as linhas da psicologia, o homem é apenas um animal. Então ele aprendeu o quê? Você é um animal treinado, né? Você é um animal desenvolvido, mas você é um animal. E aí você fica assim, quem eu sou? Eu sou um animal ou eu sou um Deus? Né? Tu vê a coisa assim.
E aí ele conta que um dia ele estava naquela faculdade, naquele impacto, eu sou só um animal que tem determinados reflexos, determinadas reações, né? Existem, a maior parte das linhas psicológicas, a visão dela é essa: o homem é um macaquinho que evoluiu e é um animal, como deve ser um animal. E aí ele falou assim, faltou luz na casa dele, o cachorro dele estava do lado dele, né? E ele falou assim, o que ele percebeu? Que ele estava preocupado com a falta de luz e o cachorro não. Então ele falou assim, tem uma coisa diferente entre nós dois. Mas lembre-se que ele não é alguém que nasceu numa cultura cristã, nasceu numa cultura hindu que dizia que ele era Deus, e agora está numa cultura acadêmica dizendo que ele é um bicho. E aí ele disse que ele começou a ler a Bíblia. E ele falou assim, ele fala isso, ele é um intelectual assim, e é fantástico a maneira como ele coloca a coisa. Ele fala assim, ali em Gênesis 1 e 2, eu aprendi mais acerca de quem eu sou do que toda a minha religião e todos os meus professores me ensinavam. Porque eu entendi que eu era um ser diferente, especial, além de um animal, então eu estou acima. O mundo está ficando bagunçado, você lembra da primeira, por quê? Porque hoje os bichos têm mais valor do que a gente, não é? Isso assim, isso literalmente, a coisa fica assim, mais simples do mundo. Se você atropelar uma pessoa, aí você vai, socorre, faz alguma coisa, a pessoa morreu, aí você vai escapar. Mas atropela um mico-leão dourado para você ver. Não tem, é crime inafiançável, né? É crime inafiançável. Se descobrir, você vai preso, não tem nem como pagar a fiança. Para você ver a seriedade que nós estamos. E isso são muitas coisas, não é isso não, gente, são coisas sérias por causa de uma visão que não discerne que o homem está acima do animal, mas a Bíblia fala isso. E por outro lado, ele também aprendeu que ele não era Deus. Ele era apenas uma criação de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado, mas era só um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Então isso, o que é isso? É eu me entender, é eu compreender quem eu sou. Às vezes a gente ouve até, sabe assim, essas pregações coach, né, que põe você assim como se você fosse o centro do universo, o centro de tudo, o centro de todas as coisas, né? Acaba colocando você naquilo assim de que o que importa é você e Deus vai te servir para realizar os seus sonhos, aquilo que você quer fazer, né? Então ele transmite uma ideia errada, enquanto nós temos que olhar para mim, me compreender, me entender à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia. Eu até falo muito isso de Romanos 7, né, que eu me conheci ali, o bem que eu quero isso eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Então eu estou me entendendo, começo a entender minhas limitações, começo a entender a minha dependência de Deus. Nos últimos anos eu penso que as coisas que mais Deus me ensinou é essa dependência que nós temos dele, porque às vezes a gente sabe a dependência aqui, mas não sabe a dependência aqui, né? E aprender a dependência aqui é mais difícil. Então, mas por que eu tenho essa dependência? Porque eu entendo que quando Deus criou, Ele tinha um projeto de eu viver conectado com Ele, caminhando com Ele. E esse projeto foi interrompido, e o que a gente vê é a pessoa, o mundo é Ele, e eu cada vez mais, cada um, eu até lendo, né, para fazer assim, a ideia assim, de que hoje a ideia de cada homem é o seu próprio professor de ética, ele é a própria pessoa que determina tudo sobre a vida dele, ele manda na vida dele, ele quer ser completamente autônomo, mas é o pensamento do moderno, e não que ele tenha a dependência de Deus. Então há muitas ideias erradas circulando aí, às vezes pode ter até revestimento de um cal cristão, jogar assim por cima, mas não tem a fundamentação bíblica. Para entender quem eu sou, eu preciso ler a Bíblia, e eu preciso ler muitas vezes, e eu preciso me deter muitas vezes. Esqueça, lendo a palavra, eu falo assim, pouquinho a Bíblia, gente, não vai ter efeito na nossa vida, tá? Pouquinho, não vai mudar nada, a gente precisa muita mesmo, precisa ter essa coisa assim, hoje eu entrei vi ali o verso, né, de examinar as escrituras, aquela coisa de gastar tempo ali com ela diariamente. Isso vai mudar a sua mente, isso vai fazer você pensar biblicamente, isso vai levar você a ver as coisas biblicamente. Salmo 119, 18 é uma oração: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então assim, há tanta coisa para se aprender ali. Então, para eu me conhecer, tudo bem, existe aí
as psicologias estão aí, mas você vai ter que filtrar tudo por aqui, e a Bíblia vai te dar o verdadeiro retrato de quem você é, senão você fica com conceitos sobre si mesmo que não são os conceitos bíblicos, né? Não são os conceitos, e não é verdade. Desculpa, muita coisa que vão falar de você não vai ser verdade, porque não vai estar fundamentado nas Escrituras. A Bíblia não... uma das coisas que assim, sempre foi a crítica, a Bíblia falando que o homem é pecador, isso diminui a autoestima dele, diminui a maneira de pensar. Mas você é um pecador mesmo, gente. Quer que eu fale que você é o quê? Né? Você é um pecador mesmo, que eu digo que você não é, que eu digo que você é uma maravilha, que você diga que tudo que você faz é perfeito, maravilhoso, que não tem problema nenhum. Você quer que eu fale isso? Não vou falar. A Bíblia ela não para dizer que você é só um pecador. Ela vai dar a solução para isso, ela vai dizer o que você precisa, ela vai falar muito mais coisa do que isso, mas ela vai falar a verdade. Então você, eu faço muito problema, muito problemas psicológicos, na verdade é pecado. Quanto problema que as pessoas têm, que o problema dela é egoísmo, que é egocentrismo, que ela vê o centro das coisas. Às vezes eu falo assim, né? Eu vou conversando, até você entende, às vezes a pessoa se sente rejeitada, tá, gente, mas todo mundo é rejeitado em algum momento da sua vida, por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, né? Se eu for justificar isso, e por que aí eu faço assim, por que eu não posso ser rejeitado? Se todo mundo em algum momento é, por que eu não posso? Porque é um pouco do, fala assim, é um pouco de não, eu sou rejeitado. Você é rejeitado. Então você vê assim, para algumas pessoas ele também foi rejeitado, mas ele tem consciência do que ele é, e então aquilo não abate nele. Né? É mais ou menos assim como diz, né? Se alguém fala mal de você apontando um pecado seu, a Bíblia fala que você tem muito mais. Na verdade, quem falou mal de algum pecado seu é quem não te conhece bem, porque se conhecesse bem que está dentro do seu coração, ele ia falar mais ainda, tá? Ele ia dizer mais ainda. Então, quando a gente aceita a verdade bíblica como a realidade do que nós somos, de uma realidade que precisa ser encarada, que precisa ser lidada com isso, a gente amadurece e a gente cresce por ele na palavra. Mas isso não vai. Gostei como é que é do professor Nata, né? Tem um crente Nata também, tem um crente Nata também, Nata também. Eu falo assim, a gente precisa aprofundar isso, requer tempo, requer gastar tempo com as Escrituras. Uma coisa que eu falo muito assim, e já teve, talvez, não sei se fale em algum momento, fala aqui com o pastor, nós pastores, muitas vezes nós podemos cair numa falha muito grande, o professor também pode cair nisso, né? Quem prega pode cair nessa falha, que você vai estudar a Bíblia para saber o que eu vou dizer para os outros, né? Hoje eu tenho que pregar, então eu preciso saber o que eu vou dizer para os outros. Hoje eu vou dar uma aula, preciso ver o que eu preciso ensinar na aula. E você então vai estudar a Bíblia para fazer isso. Mas a Bíblia não foi dada para você ensinar para os outros ou simplesmente passar para os outros. Ela foi dada para primeiro agir sobre a sua vida, para trabalhar na sua vida. Eu trabalho os símbolos da palavra, então eu falo assim, um dos símbolos da palavra é a espada, né? A espada do Espírito. Só que a verdade é que antes da palavra ser a espada do Espírito, ela vai ser a espada que te fere. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então ela primeiro vai ter que me ferir, eu primeiro tenho que ser envergonhado por ela. Agora, como eu digo, né, a gente vai ler a Bíblia e a gente tem um vício muito grande. Você lê a parábola do bom samaritano, você é o bom samaritano. É nada, viu? Você é o levita, você é o sacerdote que passou de lado. É verdade. A gente vai ler a Bíblia lá, aí está o fariseu publicano orando, né? O fariseu orando porque eu não sou como os outros homens, está o publicano assim, eu sou um pecador. Você acha que você é o publicano? Nada, filho, você é o fariseu orando, está orando. Esse irmão não quer mais nada com nada, e eu, né? Lá, fiel, essa é a nossa visão, é a visão de que tudo que a gente, na Bíblia, assim como se a gente já praticasse, a gente lê lá a lição sobre o marido, a esposa, você acha que você é a esposa submissa já, né? Só que eu sou, não é não.
Não é o marido que ama a esposa como cristão na igreja, mas não. Olha assim, você olha lá o trabalhador, você não é aquele trabalhador que serve estar na Bíblia, não, você não faz daquele jeito, não. Então a gente precisa levar tempo para a gente entender isso. Isso aqui é um livro perfeito, sendo aplicado à vida de pessoas altamente imperfeitas. A gente tem que ter essa consciência sempre. A gente melhora, mas ainda está muito ruim. Melhor, mas está muito ruim. Então a gente pensar que a Bíblia está aí para. Eu tenho muitos assim ministrando, eu tenho dado palavras meio-dia, né? Meio-dia. Estou pegando a vida de José, assim, tem tanta coisa para ensinar. A gente lê a história de José, eu sou o José, né? Justiçado. Né? Eu sou o José, os irmãos se levantam contra mim, porque Deus tem chamado. É nada, filho. Tem muitas vezes os irmãos do José que jogam os outros na cova, né? Então assim, a gente sempre é o bonzinho da história. Então a Bíblia não consegue fazer efeito na nossa vida, porque a gente lê ela como se ela não tivesse mais nada para ensinar, que a gente é a coisa mais perfeita. E é o contrário disso, né? É o contrário disso. A gente já jogou muito irmão que Deus tinha plano na vida dele, a gente jogou já a cova, já vendeu ele como escravo, já muitas vezes na nossa vida, né? A gente sempre se coloca como a pessoa certa em qualquer circunstância. Mas isso aí é uma culpa. Não é porque eu conheço a palavra e eu sou justificado pela fé e eu tenho paz com Deus. Mas a Bíblia também cobra uma santificação que só vai acontecer a partir do momento que eu entendo que eu preciso desse trabalho de transformação na minha vida. Eu preciso dessa espada me cortando, me furando, me envergonhando, me fazendo entender as coisas. É aquilo que eu coloquei ontem. A culpa é sempre de alguém. Errar é humano, jogar a culpa dos outros é mais humano ainda, né? A primeira coisa que a gente faz, e até eu digo a gente faz, porque nós temos vergonha da nossa falha. Então o Adão com vergonha, imagina, gente, você pode olhar, gente, a maioria das pessoas que cometeram grandes erros, que fizeram muito, a grande maioria, ele nunca vai assumir nada, ele vai sempre dizer: eu fiz por causa de outra coisa. E quando a gente olha para a palavra, a gente vai enxergar na palavra que a culpa é nossa. Então Mandolário assim, é uma coisa simples na vida dele, mas mostrou que a Bíblia revela na realidade quem é o ser humano. Pode pôr o próximo aí? Gente, por que eu falo isso de teologia como ferramenta de análise social? E aí tem assim, você tem um problema, você tem lá o sociólogo e ele vai deixar a Bíblia. Lembra uma das primeiras coisas que eu falei, essa questão que a Bíblia deixou de ter o seu papel como análise do mundo, né, da cultura. Eu vou pegar outros fundamentos. Por trás de muitas ideias, né, tem fundamentos que às vezes as pessoas não reparam. Então vou só algo aqui para você entender. Nós temos um fundamento de realidade. Existe um Deus. Esse Deus, ele quando criou o mundo, dentro desse mundo que ele criou, existe uma espécie, como eu poderia chamar, universo moral. O que é o universo moral? Existem padrões de certo e de errado nesse mundo. Ok? Estão entendendo? Então, tem certas ações que elas são corretas. Tem certas ações que elas são falsas. Né? Tem certas coisas que são incorretas, são erradas de fazer. Porque quem foi o inventor disso? Aquele que criou a realidade. Então ele criou um universo moral, para eu saber o que é certo e saber errado. Eu não sei se ainda tem um lá, mas eu acho que já acabou. Acho que eu falei, muitos irmãos levaram, que é o cristianismo puro e simples, né? E eu contei a história do C.S. Lewis, que ele era um ateu que se converteu. E o caminho dele para se converter era o seguinte: ele diz que ele era um ateu por causa disso. Ele diz assim: como pode um mundo com tantas coisas erradas e injustas ter sido criado por um Deus bom? Esse era o pensamento dele para ser ateu. Mas aí ele, de repente, ele era um cara muito inteligente. Ele falou assim: em algum momento eu parei para pensar, por que eu estou dizendo que há injustiça no mundo? Porque existe um padrão de justiça. Não tem como dizer que uma coisa é injusta.
como é que eu posso dizer que alguma coisa está errada, a não ser que exista um padrão para o certo? E aí ele fala assim, quem criou esse padrão? Existe esse padrão? De onde vem esse padrão? E aí ele vai seguir no caminho e ele vai chegar até Deus. Ele só pode ter sido esse Deus que criou esse padrão do que é certo e do que é errado. Então estou falando isso aqui, mas o mundo sempre caminhou entendendo que tem um padrão de certo e de errado, e que algumas coisas elas estão fora desse padrão. E se uma coisa sai fora desse padrão, então as coisas vão dar problema, porque existe esse padrão. Então fala assim, é errado roubar? Se disser que é errado roubar, a coisa fica complicada. Como eu digo, né? Se alguém disser para você assim que não existe nem certo nem errado, e cada cabeça é a sua sentença, que cada um faz a sua vontade, você passa uma rasteira nele, já leva o celular, a carteira e o relógio dele se ele tiver, entendeu? Já que não tem nada errado, eu posso fazer qualquer coisa. Mas é óbvio que ninguém acredita que não existe um padrão fixo. Mas por quê? Porque a Bíblia mostra que existe esse padrão de certo e de errado. Um dos pensadores mais famosos da história, que pensou muita coisa ruim, deu muita ideia ruim, minha cara também muito genial, mas uma coisa ele falava, assim, a coisa que mais me impressiona as leis que regulam o universo e as leis que regulam a vida moral dentro de mim. Ele chamava isso de imperativo categórico, era o certo e o errado estava ali. Então o mundo caminhou nisso aí, porque essa é a realidade, existe o certo e existe o errado. Eu vou entrar aqui, talvez tenha falado, por exemplo, o pecado da a prática homossexual, ela sempre foi vista como um desvio da norma. Por quê? Porque eles entendiam, existe uma norma para os relacionamentos. É um homem e uma mulher, né? Essa é a norma. O relacionamento vai ser afetivo entre um homem e uma mulher, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, essa é a norma. Ah, mas e a pessoa que se relaciona homem com homem, mulher com mulher? Não, está fora da norma. Então existe a norma. E aí você então de repente, mas quem falava isso, ele falava por quê? Porque a Bíblia era padrão, vocês estão entendendo? A Bíblia era padrão, e agora ela deixou de ser padrão. Quando a Bíblia deixa de ser padrão, gente, não significa que vai ficar sem padrão, você vai ter que arrumar alguma coisa. Quantas vezes eu li, né, os homossexuais defendendo, não sei se é verdade ou mentira, gente, mas que eles diziam assim que os sapos, quando chega uma época da vida dele, ele fica homossexual. Não sei se alguém tem sapo aí, fala depois, tá? Não tem sapo não. Mas ele defende uma prática, porque gente, a hora que o ser humano depende do comportamento do sapo para dizer o que é certo e o que é errado, é porque está muito ruim a situação desse mundo. Já virou rato. Já virou rato, já virou sapo, né? Então, o que eu quero dizer? Porque nunca as pessoas vão conseguir viver sem um fundamento para aquilo que ela acredita. E se ela não tirar, se ela disser que esse aqui não é o fundamento, vai por outro lugar. Só que esse é o fundamento verdadeiro, esse é o fundamento sólido. Como eu disse para vocês, não é verdade porque a Bíblia falou. Ela falou é porque é a verdade. Mesmo que a Bíblia não tivesse falado nada, matar é errado. Mesmo que a Bíblia não tivesse falado nada, adulterar é errado. Mesmo que a Bíblia não tivesse falado nada, mentir é errado. Mesmo que ela não tivesse falado nada. Ela só mostrou que é a realidade. Eu tive a oportunidade uma vez de ler o estatuto do PCC, gente. Você dá risada, porque nós precisamos viver corretamente, lutar contra o egoísmo. E eu falo assim, rouba lá dentro do PCC para você ver o que vai acontecer com você. Né? Eu li Estação Carandiru, faça alguma coisa errada lá, fazia alguma coisa errada dentro do pavilhão 9 para ver se você não apanhar porque está fazendo coisa errada. Eu lembro de gente falava assim, ó, a gente tem que tomar até cuidado aqui nas visitas íntimas para ficar olhando para a mulher do outro, que é errado. Ou seja, o padrão de errado está lá, existe. Mas a hora que você joga esse padrão fora, você vai ter que arrumar outra coisa. Ele vai ser o próprio homem, vai ser suas próprias ideias. E não é só deixar de seguir o padrão certo, vai ter consequências lá na frente. E aí, né? Põe o próximo. A negação dos fundamentos da revelação tem produzido teorias que geraram catástrofe e morte, porque desejam que a realidade se adapte à teoria e não o inverso. Eu falo assim, você sabe que assim, algo que eu estudo muito, Max, tem umas coisas que eu olho assim e eu falo, meu Deus, isso aqui é coisa de doido.
Tem um camaradinho lá, e ele escreveu o ABC do comunismo, e esse cara, inclusive, o comunismo, o Stalin matou ele, né? Porque julgou que ele era traidor. E ele morre louvando o comunismo. Não, o comunismo é perfeito, o partido não falha, coisa assim, e ele morreu ali. Mas eu li as coisas que ele fala assim, meu Deus, esse homem é doido. Não é possível que ele acreditava nessas coisas aqui. Aí eu vou ler o livro, tem de edição recente, e quem faz o prefácio é mais doido que ele, por endossar tudo aquilo que está lá. Qualquer pessoa que tem um pouquinho noção do certo e errado. Então, só para aqui uma coisa, né? A ideia do Marx era assim, né? Que você tinha uma época da Idade Média, que a gente já estudou na história, o negócio de feudalismo, né? E que aí vem a classe burguesa, derruba aquele mundo feudal e cria a classe capitalista. Mas ele também é injusto. Então agora vão vir os proletários e vão dominar os burgueses e vão fazer uma ordem perfeita, maravilhosa, sem nenhum defeito. Ué, por que todo mundo... Por que todos os outros, quando tomaram o poder, foram ruins? Mas essa suposta classe proletária, que é outra ideia fantasiosa, vai dominar o poder e vai fazer tudo certinho, né? Vai fazer tudo bem. E nunca deu certo, por quê? Porque todos esses que assumiam o poder faziam pior do que o anterior. Por quê? Aí fala, eu tenho uma resposta simples, gente. Porque o homem é falho, porque o homem é pecador. Você sabe que, aqui vamos pensar assim, a gente não conhece a história das coisas que vêm, mas por que nós temos poder legislativo, judiciário e executivo? Porque a pessoa que formulou essa ideia, ela aprendeu na Bíblia que o homem é falho, que o homem, ele se ele tiver poder, ele vai fazer o mal. Então tem que pegar esse poder e não colocar tudo na mão de uma pessoa só, tem que dividir para ninguém ficar com todo o poder para si. Ele pensava biblicamente. Aí vem esse pessoal e fala assim, não, se colocar na mão da classe proletária, eles vão transformar o mundo, faz mais desgraça ainda, né? Por quê? Então, a falta dessa... Aí eu falo assim, eu leio muito em autores não cristãos, e tem um que acompanha, e ele é até um ateu, ele fala, essa ideia aí é uma ideia louca. Ele inclusive fala assim, eu gosto mais da ideia da Bíblia de pecado original, que todo mundo é pecador, todo mundo é falho, e que precisa ser corrigido. Aí ele inclusive dá o exemplo assim, o profeta bíblico, ele repreendia os que tinham poder, ele repreendia o rei, ele repreendia o sacerdote, mas ele repreendia o povo também, não falava que o povo era bom não. Como Jeremias fala, né? O sacerdote engana, o profeta ilude, e o povo gosta. Então fala assim, né? E o pastor vai concordar comigo, está cheio dos salafrários aí. Mas sabe por que tem muito enganador? Porque tem gente cobiçosa. Então, aquilo que ele falou da fila. A pessoa fala assim, quem vem aqui que você vai prosperar, nada vai faltar, os seus problemas acabaram, não sei o que lá. E a pessoa quer crer nessa ilusão, não quer crer na ilusão de que a Bíblia mostra que esse mundo é mau, ele é caído, Satanás está aqui, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que conhecer a Deus, vou viver no meio da batalha. Não quer isso. Ele quer uma visão que todos os seus problemas acabaram, né? Ele quer o evangelho tabajara, filho, para ajudar a vida dele, é o que ele quer. É o que ele quer, para resolver os problemas que ele tem lá. Ele não quer entender o que Deus quer, o que eu tenho que fazer para andar nesse caminho de Deus e para colocar as coisas. Então essa perda de uma visão bíblica das coisas vai ter o seu peso, inclusive para o nosso mundo ao redor. Para o nosso mundo ao redor. Assim, eu não peguei a citação dele, mas tem um outro autor que eu gosto muito, ele fala, a educação, a cultura, tudo vai ser atingido por causa de noções erradas, inclusive políticas, noções erradas que as pessoas têm. Aí ontem eu estava indo com esse pastor, falei do movimento conservador, eu li com alguns políticos, e eu peguei e falei assim para ele, olha, desculpa, mas política é uma coisa que eu não confio em ninguém, né? E ele pegou e falou assim para mim, pois essa é a posição do conservador, ele não acredita que a política vai dar a solução para o mundo. E esse é o problema do outro lado, porque o outro lado acredita que a política é a solução de tudo, e não é, gente, não é. Não é. O ser humano é esse ser humano falível, inclinado para o mal, inclinado para as coisas erradas, e que precisa de correções e que precisa de uma série de transformações e orientações na vida dele ali. Então, vai haver problemas na educação, vai haver problemas na saúde, vai haver problemas de uma série de situações por causa de visões erradas. Eu acho interessante, eu pegar mais um pouquinho aqui, até a minha, não sei se ela está certa, mas tem um autor que eu já comentei com ele assim, que eu achei aquilo fantástico, né?
E ele não é um cristão, mas você percebe assim, que ele tem a visão cristã de mundo, né? Ele fala que vê a moça lá se tratar dele, ele é psicanalista, uma coisa assim, e ele fala mal da psicanálise. Tem um livro dele só falando mal da psicanálise. Ele fala assim, como a psicanálise, ela distorce a moralidade, do que é certo e do que é errado. Antes de contar esse outro, tem aquele conto assim, né? Que colocaram um rapaz que tinha assassinado a namorada, né? O cara assassinou a namorada e colocaram para falar com ele. Aí disse que foi falar com o rapaz, e o rapaz falou assim, desculpa, doutor, eu tive que fazer isso, se eu não fizesse isso, eu não sei o que eu ia fazer. Ele falou assim, acho que você ia fazer uma coisa terrível, provavelmente, né? Então, assim, as pessoas, assim, não entende essa coisa do homem querer enganar, do homem querer mentir para si mesmo, né, do que ele faz. Mas ele conta a história de uma moça que chega lá para ele e fala assim, o senhor não pode me receitar aquele remedinho assim, que a gente toma e dorme bem, fica vários dias bem, tal. E aí ele falou assim, o que essa moça estava me pedindo? Ela estava me pedindo felicidade, né? Mas ela nunca vai ter felicidade, porque ela tem 4 filhos, cada um pai. Ela tem 4 filhos, cada um pai. Primeiro morreu numa briga de gangue, o segundo está fugido, o terceiro está preso, esse quarto que ela está também é de droga e bate nela todo dia. Então, assim, ela faz todas as escolhas más, mas ela quer ter felicidade, quer ter paz. Eu falo assim, por quê? Porque o governo ensina hoje, o que se ensina hoje, qual é a cultura? Você é livre, você tem direito à felicidade, né? Direito a fazer o que você quiser, e as consequências deixa que a gente administra, né? O que é a briga pelo aborto? Você quer fazer sexo livre com qualquer pessoa, mas usa camisinha. Não deu certo camisinha? Toma o anticoncepcional, não deu certo concepcional, toma a pílula do dia seguinte, deu certo a pílula do dia seguinte, vem cá que a gente faz o aborto para você. Aí eu sou homem, mas me sinto mulher, eu faço a operação para você. Então é uma forma de pensar assim, que todo mundo tem direito ao que quiser. Acho que põe o próximo aí, se eu ver se é uma... desse modo, o grande... Não, pode pular esse, pode pular. E depois mas um dos grandes problemas que a gente tem é essa questão da felicidade. Desculpa, a Bíblia fala assim que você tem direito à felicidade, a ser feliz e não passar nenhuma aflição na sua vida. Não encontro isso nas Escrituras, né? Mas virou quase uma coisa assim, obrigatória. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas vocês estão entendendo o quanto que a verdade bíblica que a gente tem que pôr no nosso coração, ela não é uma escolha, não. Eu falo isso pega a questão da família. Quem criou a família? Quem? Foi ele? Eu posso simplesmente, vamos acabar com essa ideia de família. Posso fazer isso simplesmente? Não. Porque quando você cria algo, você também cria a forma como isso tem que funcionar. Então Deus criou uma sociedade, Deus criou um ser que ia se multiplicar e que tinha uma maneira para se organizar, era a partir da família. E aí onde entra, aí onde eu falo assim, essa coisa, a gente lá no começo, deixa a Bíblia de lado, vamos procurar outros meios. Aí você vai ler realmente a ideia do marxismo, é que família é uma coisa ruim que surgiu por causa da propriedade. Eles são doentes, desculpa falar, eu cada vez mais tem problema, né? Que até a família, ele fala assim que a monogamia foi a primeira forma de exploração da história, que era o homem é o burguês e a mulher é o proletário. Proletárias do mundo livres aí, né? Desculpa, isso é mentira. É mentira. O homem inventou a família para poder explorar lá a mulher e explorar os filhos. Isso é mentira. Pode existir família que o homem explora a mulher? Claro que pode. Mas eu tenho que corrigir a forma como está funcionando, não a forma em si, né? É a mesma coisa assim. Tem igreja cristã aí que nem a igreja cristã no nome só faz coisa errada. Ela tem que se corrigir, não ser abolido aquilo. Mas a ideia deles é que eu possa abolir a família. Por que ele faz isso? Porque na mente dele não passa a ideia de que um Deus criou as coisas para serem como são. Qual é a finalidade do movimento homossexual? Acabar com a heteronormatividade. O que é acabar com a heteronormatividade? Um homem e uma mulher não é a norma, não é o normal.
Isso para eles é uma coisa que incomoda eles. Assim, enquanto o mundo tiver a ideia de que a norma é essa, um homem ou uma mulher, eles não vão ficar felizes. Não adianta. Porque enquanto isso for normal, enquanto isso for a norma, ele vai ser um fora da lei. Ele está de alguma maneira errado. Então eu tenho que destruir a norma, eu tenho que destruir o padrão para eu me sentir bem. Então essa grande coisa com que nós estamos lutando. E nós temos que nos aferrar a palavra em tudo aquilo que ela fala. Mais do que, sabe, a tua teologia não é essa coisa que pega só um pedacinho, não, pega tudo, mas deixa lá, senão vou demorar demais. 1 Tessalonicenses 5:21 para mim é essencial. Esse Eu Sou o Espírito, Eu Sou o Mundo é um livro de John Stott. Não tive a oportunidade de ler, ia ter muita vontade de ler pelo coisa, mas o que ele fala assim, que precisa ouvir o Espírito de Deus, não no sentido não bíblico, no sentido bíblico, e a gente precisa olhar ao redor, né? E aí que ele fala, examinai tudo, retende o que é bom. Tenho ficado muito contente, sim, que nesses estudos de teologia eu tenho tido contato com alguns teólogos muito bons, homens assim que você vê que eles têm um conhecimento muito vasto de várias áreas, mas que eles não abrem mão da palavra, o que ela diz. Aqui é o padrão, que deve estar o sustentável de tudo. Ele dialoga com um monte de coisa, mas está lá. Se ignorarmos completamente a realidade ao nosso redor e fecharmos a porta para ela, em breve ele invadirá a nossa porta. Então, isso é um ponto, a gente tem que olhar a realidade. Eu vou falar uma coisa aqui, ele está aqui, entra naquela categoria, vocês podem notar aí, se o pastor não concordar comigo, depois depois ele corrige outra hora, tá? Mas, por exemplo, muitas vezes nós também como igreja não soubemos lidar com a homossexualidade em algum momento. O que eu quero dizer com isso? Hoje, como eu vejo, tem uma pessoa que às vezes ela tem uma tendência homossexual, né, uma inclinação para isso, tem. Mas tem gente que tem tendência para o adultério, tem gente que tem tendência para a violência, tendência para fraude, para mentira, para engano, né? Tem várias tendências. E essas tendências, muitas vezes, ela acompanha a pessoa a vida inteira. Então, assim, a pessoa está casada e vai ficar fiel à esposa a vida inteira, ou a esposa fiel ao marido, mas não está sempre tentado, né? Mas a tentação em si, ela é um ponto na vida dele. Ser tentado não significa que você pegou, é o que está ali. Como você pode ser tentado a ser violento e agredir, como você pode ser tentado a fazer fraude, mas você recebe a palavra, você fica ali no temor, você vê essa tentação, e assim você vai caminhando, né? Mas às vezes assim, a gente não aceita se uma pessoa tiver uma tentação homossexual, porque ela não se converteu. Então se for assim, não precisa ter uma tentação de mentira, de roubo, porque eu também não me converti, não é isso, né? Então às vezes a gente também não soube lidar, às vezes, com aquela pessoa. E eu acho muito interessante alguns assim, o pastor que está comentando que na Inglaterra, ele conheceu um pastor, e era um pastor, na Inglaterra tem muito pastor pé de chinelo lá, né? Tem teologia liberal lá, que teologia liberal para mim é pior do que macumba, né? Teologia liberal para mim é pior do que macumba, porque lá é terrível. E assim, mas lá tem assim, de pastores bíblicos, e ele falou, conheceu um pastor que ele falou, olha, eu saí do mundo homossexualismo, por isso eu não me casei, mas eu sei que o homossexualismo é errado, vou lutar contra ele a vida inteira para servir ao meu Senhor e ser fiel. Vai dizer que ele não é convertido, ele é, na tentação dele naquela área. Conheço um pastor que ele falou para mim, ele tem uma jovem, ele conversou com essa jovem, tem as tendências homossexuais, ele ora por ela, aconselha para ela, mas ela não vive nesse pecado. E ela inclusive participa de louvor e tudo, e ela fala para ele, pastor, eu sei que vou ter que lutar contra essa má tendência a vida inteira, mas eu não vou ceder, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Na hora que você jogar ele para fora, que ele vai procurar uma igreja aqui, ele vai lá para a cidade de refúgio lá e assumir a situação dele, porque ele não teve uma acolhida real e sincera, nem que compreendeu ele, né? Nós também erramos muitas vezes nisso, nós também falhamos em algumas coisas, nós precisamos aprender a ouvir. Aí esses dias eu tinha um livro, não li também, né? Mas como eu falei, a gente tem que conhecer, de um pastor chamado, o livro dele chama-se O Cristão Homoafetivo. Eu já falei que eu não gosto dessa palavra homoafetivo, porque para mim isso é uma enrolação. E fiquei com medo do livro também ser uma enrolação, mas não era.
E parece que esse pastor, inclusive a história, ele vai escrever um livro assim, tem uma pessoa que é homossexual e fala para ele, eu sou homossexual, eu estou errado, pastor. E aí ele começa a falar, e aí no final ele fala assim, faz uma pergunta, não, no próximo encontro eu te explico isso. E foi todo o livro todo, ele vai se posicionar que biblicamente isso é errado, né? Mas ele dialogou, ele ouviu, e ele fala o caminho que você tem que tomar dentro dessa situação. Essa é uma forma de você aprender a lidar, e são coisas que nem sempre nós soubemos lidar dentro dessa situação, lidamos errado, a gente tem que entender isso. Então nós temos que aprender, e essa coisa que essa palavra diálogo, gente, dentro dessa coisa toda, ficou uma coisa muito ruim, como se diálogo, eu vou sentar com o macumbeiro para conversar, eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo, né? Aí gente, isso aí não é o diálogo no sentido bíblico. A revelação daqui, ele falou assim, entendeu o seguinte, então você tem razão. Veja só, não é a discussão se eu tenho razão. A razão quem tem é as Escrituras. E as pessoas entendem assim, mas vocês que pregam, vocês também não praticam tudo que está lá, mas nós sabemos que nós vamos ser julgados pelo que está aqui, porque nós também nos sujeitamos àquilo que está aqui. E claro que eu falho nisso, né? E na avaliação divina vai ter isso, mas a grande questão é ter a consciência de que essa é a autoridade, não eu, né? A partir do momento que eu falar segundo isso aqui, eu estou certo. A partir do momento que eu falar contra ou agir contra o que está aqui, eu estou errado. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo ela, jamais verão a luz, jamais verão a alva. Então, o testemunho está aqui. Então, nós não pregamos que eu sei de tudo, eu faço tudo, que eu sou perfeito. Mas ensinamos que existe uma autoridade sobre a terra, uma autoridade perfeita, clara, poderosa para orientar as nossas vidas, chama-se Bíblia Sagrada. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Isso não é só uma metáfora bonitinha, não, é a verdade. Eu tenho que andar iluminado por aquilo que a Bíblia diz. Ela vai me fazer entender se como eu estou agindo está certo ou está errado. Vamos lá. Boas e más teologias. Nem tudo que se chama teologia é teologia. Às vezes é uma antiteologia, né? A boa teologia produz bons frutos, a má teologia má frutos. Precisamos aprender com a história. Então, infelizmente, e esse é um problema muito sério hoje. Eu sempre falo, uma das coisas assim, essa coisa de teologia de MEC, gente, é um problema, né? Porque assim, se o curso de teologia é reconhecido pelo MEC, não, a gente não reconhece o MEC, não reconhece não. Quem é o MEC para me ensinar teologia, para ensinar as coisas de Deus? Quem é ele? E para que faça, faz outro curso aí, qualquer que não seja teologia, mas ele não tem nenhuma autoridade para você souber quem é a pessoa e o que ele crê, essa pessoa que faz as pautas do MEC aí, você vai ficar apavorado, tá? Pode ter certeza que até com pai de santo e gente muito de religião, ele está andando aí porque ele é ecumênico. Então, ele faz as pautas do MEC para as escolas de teologia, desculpa, ele não tem nada para ensinar. As pessoas querem glamour, as pessoas querem posição, nós vamos querer a verdade de Deus, porque é ela que transforma, ela que guia a nossa vida, né? Ela que vai pautar a nossa vida. Nós acostumamos numa cultura que sempre aceitou ali a Bíblia, pelo menos de uma maneira geral, e agora está num tempo que está começando a pressionar as coisas, a gente tem que permanecer fiel ao que a Bíblia diz. Pode pôr o próximo aí. Por mais que a gente vá lidar com muitas coisas, nós temos que saber que sempre há um núcleo imutável e inegociável das verdades reveladas por Deus. Pode pôr o próximo. Então a gente tem que entender que a gente tem verdades teológicas fortemente definidas. Hoje a gente não tem isso, mas você sabe que antigamente toda uma cidade que se prezasse é só uma cidade, né? Só para você ler a Bíblia, você sabe, só uma cidade tem que ter um muro, né? Tem que ter um muro. Inclusive a Bíblia fala assim, como uma cidade desprotegida que não tem muros, assim é um homem que não guarda o seu espírito. Então não conseguia conceber uma cidade sem muros. Qual foi o que moveu o Neemias, né? Como é que está Jerusalém? Está mal, né? Os seus muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo, o povo está em grande aflição e miséria. Vou lá fazer os muros, né? Então os muros que eles faziam? Impediam a entrada de qualquer coisa dentro da cidade.
Inclusive os Neemias põe o muro para não deixar, porque era dia de sábado, queriam negociar lá e ele não deixava. Então ele pôs ali os muros. Então nós precisamos ter limites e conhecer esses limites. Quando eu vou conversar com outros conhecimentos, com outras áreas, eu sei os limites. Opa, você passou o limite, né? Você passou o limite do que é correto e do que é errado. Então eu preciso conhecer esse limite. Os muros definem os limites para si e para os outros. Então eu posso ir até aqui, aquilo que eu falei, as pessoas não têm equilíbrio. Elas daqui a pouco escancaram e vão para o outro lado sem nenhum controle. Até estava lembrando aqui, lá no Vale a gente tem um ministério que lida com Israel. E qual é o grande problema? Que tem gente que enlouquece com o negócio de Israel. A gente coloca Israel no lugar de Jesus, gente. A gente começa a inventar um monte de misticismo, começa a inventar um monte de coisas, porque parece que o ser humano não sabe se ater ao que a palavra diz. Ele quer ir além do que está escrito. Então a gente precisa ter limites bem definidos para nós e para os outros. Opa, você está passando em mim, aí já não dá, né? Então fala assim, um homossexual começa a frequentar aqui, ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, uma tendência muito ruim na vida dele, que precisa ser salvo. Ele pode ser salvo. Mas eu quero continuar na prática. Pai, chegou no seu limite. A prática condenada por Deus. Mas eu sou inclinado eu também sou inclinado a dar um soco na sua cara porque eu estou nervoso com você, mas não vou fazer porque tem uns limites, né? Então todo mundo tem alguma tentação na vida. Por que o seu desejo tem que ganhar status de posição especial, inclusive, não é nem autorização? E o outro chega assim e fala, não, eu tenho atração por criança. Então também vamos ceder porque tem atração por criança. Tem atração por bicho, então tá bom, tá tudo normal. Quer dizer, a hora que não tem um Deus para definir o certo e o errado, o bem e o mal, o correto e o não correto, quem é o padrão? Você mesmo, então filho. Pode ter certeza que o mal vai tomar conta, porque você está sendo o seu padrão, que é o que está se vendo hoje. Porque se você tirar o padrão de Deus, você vai ter que colocar alguma coisa no lugar. E aí é o problema. Os muros garantem as nossas conquistas como igreja e impedem de sermos conquistados. Porque às vezes é conquistado por certos pensamentos, certas práticas, certas ideias, porque não tem ali o limite teológico. A partir daqui, o que era uma cidade poderosa, uma cidade poderosa, como foi Babilônia, como foi Nínive, eles tinham muros muito altos mesmo, e fortes. E esses muros garantiam o quê? Que ele saía, conquistava e voltava e está seguro. Então a gente pensa assim, se a igreja tem bem definido aquilo que ela crê, aquilo que ela pratica, aquilo que é biblicamente viável, ela conquista e ela volta e está bem, porque ela tem a proteção, tem um limite ali, tem um lugar seguro. Estão entenderam a metáfora do muro? Então aí, vamos lá. Limites do pensamento, ortodoxia. Posso dar mais 5 minutos para mim? Assim? O que é ortodoxia? É a doutrina correta, é o ensino correto, aquilo que a Bíblia diz, né? Então aqui, eu gosto muito desse autor, gente, eu ouvia muito falar dele, frases soltas, mas li um livro dele assim, maravilhoso, sabe aquele camarada crente mesmo, de oração e tal, e de coisa profunda, ele fala assim, pensar de modo cristão é primeiramente, acima de tudo, uma questão de amor, de mente apaixonada por Deus e pela verdade do seu mundo. Então você ser apaixonado por aquilo que Deus disse, por aquilo que Deus falou, entendendo que o que Ele falou é verdade. Então eu preciso ter a minha crença definida. Eu não creio em qualquer coisa, eu creio em certas coisas que Deus revelou. Alguém diz assim, eu não creio só em Deus, eu creio em certas verdades que a Bíblia revelou acerca de Deus. Porque a pessoa, você pode pensar assim, mas eu creio em Deus. Deus é muito bom, e Maria também, né? Baixou tudo, né? Eu creio em Deus e em Nossa Senhora. Você baixou tudo, filho. Você entendeu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você entendeu que existem certas verdades acerca de Deus e como eu me relaciono com Ele, que eu preciso. Isso é tudo isso é doutrina correta. Então não é qualquer coisa que eu creia sobre Deus que é verdadeira. Para crer em Deus de verdade, eu preciso crer nas coisas verdadeiras acerca desse Deus. Isso é a ortodoxia. Então, como é que eu falo assim? Como é que eu me conecto a Deus? Vamos ver.
Não, mas quem me conecta? Melhor pergunta, quem me conecta a Deus? Jesus. Tem outro? Não. E se eu pegar outro, eu estou na conexão correta? Não. Então é possível isso? Não. Se eu tirar Jesus, pronto, acabou. Não tem mais como me conectar. Aí, porque aí você fala assim, não, mas o Islã também os islâmicos também só creem em um Deus só. Mas eles jamais se conectam a Deus através de Jesus. Pronto, gente, você está querendo subir o céu sem a escada. Jesus é a escada. É ali que eu me conecto. Então, eu preciso entender que eu tenho que ter esse ensino correto. Que existem coisas que são corretas. E isso em várias áreas. É a mesma coisa. Vamos pensar na família. Então, eu vou casar com um homem, casar com uma mulher, né? Porque isso é o casamento bíblico. Ah, mas eu tenho outras atrações diferentes. Eu quero 2, 3 mulheres, 5, 10, 20, né? Que eu falo assim, 2 homens é uma família? 2 mulheres é uma família? Ah, então, uma mulher e 2 homens também é uma família. Então, 2 mulheres, um homem e um cachorro também é uma família. 2 mulheres, um homem e um cachorro, um pé de couve também é uma família. Vamos fazer um casamento ali, uma salada, né? Salada matrimonial, que tanto faz. Se tudo é família, nada é família, né? Se tudo é Deus, nada é Deus. As coisas têm que ser todas. Se Jesus Cristo é qualquer coisa, o que os mormons chamam de Jesus é Jesus? O que os muçulmanos chamam de Jesus é Jesus? Né? Então, existem coisas bem definidas. A gente precisa ter isso bem definido para a gente poder caminhar. Põe o próximo aí. Eu preciso saber no que eu creio e por que eu creio. Por que eu creio naquilo que eu creio? As verdades reveladas não são ideias vagas expostas em linguagem religiosa. São exposições confiáveis a respeito daquilo que Deus disse. Então, é isso que eu creio. Põe o próximo aí. E aí, gente, às vezes não é fácil definir algumas coisas, mas até eu falo assim, ouvindo o pastor, ouvindo tudo que ele falou aqui, eu entendi qual era o foco dele quando ele deu as pautas, né, dos temas. E talvez assim eu fui para um outro lado diferente. Mas o que ele quer assim, a nossa ortodoxia, a nossa doutrina correta, ensino correto, ela tem que gerar experiências corretas. Essa palavra patos, né, que é de onde vem ortopatia, é um pouco às vezes difícil da gente definir, tem muito a ver com o sentimento interno, com a devoção interna, com aquilo que vai produzir dentro de nós essa verdade, e que também precisa ser correta à luz da palavra de Deus. Vou pegar aqui o gancho do que o pastor falou. Se uma pessoa ele está indo no evangelho porque ele quer enriquecer, então as motivações do coração dele, as razões dele para crer em Deus não são as bíblicas. Se uma pessoa dizima, se uma pessoa ela oferta com a intenção de ficar rico, que isso a gente tem mesmo, então o sentimento no coração dele está errado. Então dizimar e ofertar é bíblico? É bíblico. Agora, ter o desejo de se tornar rico e milionário por causa disso é bíblico? Então, agora, o sentimento não é bíblico. A forma de pensar e ver as coisas não são bíblicas. Mas uma coisa é verdade. A doutrina correta, o ensino correto, ele tem que levar as pessoas a terem experiências corretas com Deus. Você sabe que o movimento pietista, por mais que ele tenha produzido às vezes algumas coisas complicadas, ele vai acontecer dentro do movimento luterano, ele acontece por causa de uma falta de ortopatia, de experiência real com Deus. Por quê? Porque, veja só, são detalhes que a gente tem que conhecer e ver o problema. A igreja luterana, ela era a igreja estatal da Alemanha, ela não era uma igreja independente do Estado. Inclusive, ela fazia batismo de criança. Por que ela fazia batismo de criança? Porque era ligada ao Estado. Então, assim como quem já foi católico antes de se converter, quem já foi católico? Diz assim, a pessoa no Brasil nasceu, jogou a aguinha na cabeça, catoliquinho, né? E lá na Alemanha, que rompeu, que fez a reforma protestante, como é que ficou? Nasceu, levava o bebê para a igreja luterana, jogou água na cabeça, luteraninho, né? Agora, ele é realmente alguém que tem experiência com Deus? Não. E ele crescia, ele aprendia a doutrina ortodoxa da justificação pela fé. Ele aprendia. Ele sabia lá, não é por obras que eu vou ser salvo, é porque eu creio naquilo que a Bíblia diz. Só que ele não tinha uma fé verdadeira naquilo, ele tinha uma concordância mental, né? Aquilo lá. E como resultado, ele tinha a transformação interior da vida dele? Não.
O movimento pietista vem para dizer: você precisa ser transformado por Deus. Não basta você dizer que eu creio nisso aqui, então eu estou justificado pela fé e está tudo bem. Cadê a transformação de Deus na sua vida? Porque a mesma palavra que diz que você é justificado pela fé, ela diz que Deus traz uma nova vida, uma transformação, um poder interior para você. Como, se não cai naquilo que diz lá, tem aparência de impiedade, mas não tem eficácia, não está transformando. Então, o que é ortopatia? Se eu sou um cristão, eu sou um cristão porque eu me batizei numa igreja, porque eu sou membro, porque eu dizimo, porque eu frequento os cultos, ou só isso? Ah, mas a doutrina daquela igreja é correta. Ótimo! Mas ela tem que produzir o quê? Uma transformação, experiências corretas em você. Resultados bíblicos em você. Senão, não é. Põe aí. O mundo interior do ser humano é confuso. Mesmo o indivíduo regenerado, ele não teve a sua humanidade caída extinta. Está lá, as tendências ruins estão lá. Experiências interiores precisam ser reguladas pela palavra. Um conceito não bíblico de amor e de felicidade tem faltado da ética cristã. Uma das frases que eu ouvi uma vez, né, que era assim, que o casamento é maior do que o amor. E aqui foi meio forte, esse negócio que ficou meio forte. Mas por quê? Porque hoje é assim, eu larguei lá porque eu preciso ser feliz, né? Eu quero ser feliz, não gosto mais da pessoa, não quero mais ser, e pronto, faz aquilo. A pauta virou assim, a minha felicidade. Eu digo assim às vezes para as pessoas, né? A pessoa às vezes ela tem um problema numa igreja, ela sai dali e vai para outra, ela nem fala, sabe assim, não quer nem saber nada, porque o negócio é feliz. E o que Deus quer? Como é que você tem que agir? O que Deus deseja para você, como você faz? Mas hoje a questão é: eu estou feliz ou não estou feliz? Às vezes nós vamos ter que chorar, às vezes nós vamos ter que gemer para cumprir a vontade de Deus. Às vezes a obediência vai doer. Eu vou ter tristezas e angústias na minha vida, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é ortopatia, isso é o sentimento correto. Não sei se eu já falei aqui, mas isso aqui eu gostei. O pastor de uma grande igreja chega e fala assim para ele, né? Pastor, aquele pastor famoso, conhecido, né? Pastor de uma grande igreja. Pastor, alguma vez na sua vida, assim, em algum momento difícil da sua vida, você já pensou em deixar um ministério? Aí ele falou assim, já, toda segunda-feira. Aí depois a gente fala assim, mas ele deixou? Não. Porque a Bíblia não ensina que o que pauta a minha vida é a busca do meu conforto e da minha acomodação. A Bíblia ensina que a minha busca interior é obedecer ao Senhor. Não estou dizendo também que eu preciso ter uma vida desgraçada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que isso não é o que pauta a minha vida. Mas se de repente já não é mais a revelação divina, o propósito de Deus, o querer de Deus e as minhas experiências, os meus desejos e minhas coisas, aí começa a ficar complicado. Né? E que é isso que está acontecendo. Põe aí o prato, está acabando, né, pastor? E a gente chega na ortopraxia, que é a prática, né? Tem que a verdadeira doutrina que tem que provocar verdadeiras transformações interiores, verdadeiros sentimentos bíblicos e levar para práticas corretas, para agir de uma maneira correta. Põe aí só para eu ver aqui. E aí a gente também pensar que tudo isso tem que estar interligado, que a doutrina correta se interliga nas experiências corretas, nas práticas corretas. Por que eu estou colocando a coisa dessa maneira? Porque senão as pessoas se confundem. Por exemplo, quer saber um pessoal que faz um mandamento de Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é revolucionário. E quer ver um pessoal que busca praticar isso? Espírita. Agora, as experiências deles são bíblicas? E a doutrina deles? Piorou. Né? Então a gente tem que entender que as coisas precisam estar interligadas. Então igual eu falo assim, lutar contra a injustiça é bíblico? Repreender a injustiça é bíblico? Defender marxismo, comunismo, socialismo é bíblico? Então é outra questão.
Não, mas eles estão falando que é sério, estão criticando que precisa ser criticado. Bom, isso aí não precisa do Marx, os profetas já fizeram, né? Não precisa dele. Todas as ações precisam ser analisadas à luz do todo e não à luz de si mesmo. Então ele está ajudando as pessoas. Ele está mandando invocar morto, está mentindo para ela dizendo que ela vai reencarnar, está levando ela a experiências com demônios que é errado, né? Práticas bíblicas podem estar envolvidas em crenças demoníacas e em propósitos antibíblicos. Então, tá lá, a caridade é uma prática bíblica, já começa a errar na intenção. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Então pronto, você já estabeleceu outra forma de salvação ali. Então esse é o problema. Mas não é bom, melhor estar fazendo bem do que estar fazendo mal, né? Mas não quero dizer que o cristianismo se resume a isso, porque não se resume a isso não. Por que hoje igrejas estão se virando ONGs? Igrejas estão virando mero instrumento, ferramenta de manipulações, porque não está nas escrituras. Ações sociais espíritas, justiça social do socialismo, eles muitas vezes querem fazer a ponte com a Bíblia, mas uma Bíblia que de fato eles não creem. Eu lembro assim, meu primeiro professor comunista, todo mundo já teve um, né? Em que ele queria provar para nós, lá no segundo ano do ensino médio, lá na década de 80, de que o comunismo estava na Bíblia ali, em Atos capítulo 2. Aí eu pergunto, você crê na Bíblia, professor, como palavra de Deus? Que se o homem não crê como ela diz, vai para o inferno? Não crê. Então, por que você está citando a Bíblia? É como diz, acho que é Salmo 7, não sei se é Salmo 7:50, que Deus fala assim, o que tu tem que tomar minhas palavras nos teus lábios? Quando você adultera, você mente, quando você vê o ladrão, você consente com ele, você faz tudo, você tem que tomar minha palavra nos seus lábios. Então esses grupos, eles não querem a Bíblia para seguir, eles querem a Bíblia para justificar a gente. O que um homossexual... Eu até lembro assim, o caso de uma vez, um homossexual que ele vai no programa do Jô, e ele pega e fala que Jonatas e Davi tinham um caso, né, que eles falam isso. E naquela ocasião o Jô fala assim para eles, no pensamento dele, do mundo, né? Olha, se você quer ser homossexual, não tem problema, você seja, mas esse texto não fala nada disso, né? Então assim, a pessoa quer fazer coisa errada, por que você precisa da Bíblia para justificar? Então creia nela toda, pratique ela toda, vive ela toda, experimente ela toda, ou pelo menos viva uma vida nessa direção. Mas se você não crê nela que ela é isso, se você não crê que isso aqui, que o que está escrito aqui é o que eu preciso crer, que o que está aqui é o que eu preciso experimentar, que o que está aqui é o que eu preciso fazer, se você não crê nisso, se você tem outras fontes de autoridade, então você está indo pelo caminho errado. Então a gente precisa entender, eu acho que assim, já encerrando aqui, tudo isso que foi falado, para a gente entender a importância das Escrituras em todo esse mundo, essa coisa que nós estamos vivendo, e que um pouquinho de Bíblia não vai dar a solução para a nossa vida, um pouquinho dela não vai, a gente precisa dela toda, né? Nós precisamos dela toda, em várias áreas da nossa vida. Aí eu vou falar aqui uma coisa que eu falo muito, pode ser que chegue a um ponto, alguma passagem, que eu entendo de um jeito, o pastor até entende de um jeito. Como é que fica? Não, uma coisa, eu posso entender de um jeito e entender do outro em algum ponto. Né? Se for em tudo, tá mal o negócio, né? Mas pode ser, não entende. Mas uma coisa, eu e ele, nós não vamos discordar nunca, que essa é a autoridade de Deus. Né? Que essa é a autoridade. Que é aqui que nós temos que buscar a nossa fonte, buscar a nossa orientação. A partir do momento que a pessoa quer uma outra, ter experiências não bíblicas, ter entendimentos da verdade que não são bíblicos, e práticas não bíblicas, aí a coisa fica complicada, porque ele está fugindo dela. Somos perfeitos nisso? Né? É óbvio que não, gente. Ela mesmo diz que, ela mesmo fala isso, nós mesmo vamos fazer questão. Mas uma coisa nós temos, a nossa vida é pautada para tentar apreender todo o seu conteúdo, experimentar todo o seu conteúdo e praticar todo o seu conteúdo. Vamos gastar nossa vida tentando isso. Mas também a gente sabe que não chegando num lugar de perfeição que eu vou ser salvo. Ela também me ensina que eu sou essa pessoa falível fazendo isso, mas que eu estou caminhando nessa terra pela graça de Deus. E que é pela graça de Deus que eu estou aqui e a graça dele nos basta. Deus abençoe. Muito obrigado. Deixa eu falar assim, eu brinquei esse dia todo, mas se inscreve lá no meu canal, vocês, né? É uma coisa assim que eu tenho assim, sentido muito. Eu fiz 51 anos esse ano e eu me converti com 15, mas aí chegou assim, que eu penso assim, eu aprendi muitas coisas,
ainda continuo aprendendo e eu quero compartilhar. Então a ideia é compartilhar para as pessoas. Eu falo para Deus, se eu morrer, eu quero ter tempo de muitas coisas que eu refleti, pensei, eu ter chance de compartilhar com outras pessoas, para as pessoas ouvir e aprender. Deus abençoe e muito obrigado. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra